da primeira-dama de quinta, Janja Lula da Silva, né? Quando debocha dos jornalistas por mostrar basicamente que o preço da coxinha na COP30 está quase R$40, está entre R$30 e R$40, e que eles estão lá trabalhando, suando para fazer propaganda do governo Lula, quando na verdade a Janja está comendo se a mesma coxinha com dinheiro público, mas com certeza naquele iate luxuoso deve ter muita lagosta, muita comida diferente rolando ali, porque a gente sabe que afinal é isso que eles fazem. O PT vive o luxo enquanto o pobre vive o lixo. É isso que está acontecendo na COP30. Eles vendem a ideia de uma COP que defende o clima, que defende a Amazônia. O que eles fazem? Desmatam a Amazônia, abrem longas estradas para trazer gente rica de outro país, gente rica inclusive, afinal são contra, né, os milionários, para trazer gente rica de outros países para vir ao Brasil a debater esses assuntos. Mas vamos falar então de hipocrisia, né? Vamos falar de deboche. A Janja aí toda debochada, falando aí da coxinha, como é que tá o preço da coxinha. Lembrando, a gente está falando de um evento onde se coloca um palanque político para defender o pobre, né? O Lula mesmo disse que, olha, a gente não vai ficar em hotel de luxo, a gente preferiu ficar aqui no barquinho. Um barquinho, na verdade, é um iate de luxo que tem diárias que chegam a R$10 mil. A grande pergunta é, quanto tempo de salário o pobre levaria para juntar a sua graninha e conseguir dormir em um barco pago com dinheiro público que custa R$10 mil, senhoras e senhores? O que a gente vê é realmente um verdadeiro descaso. E aí, falando do preço da coxinha, é muito importante lembrar que a Janja, quando as comprinhas da Shopee foram taxadas, ela disse, olha, não estamos taxando o pobre, nós estamos taxando a empresa. A taxação é para a empresa. E o mesmo está acontecendo aí na COP30, porque afinal, eles estão taxando as empresas que estão ali na COP30, servindo refeição para aquelas pessoas, e as empresas deram até entrevistas recentemente dizendo que os encargos, né, o custo do aluguel, o custo dos encargos, o custo das exigências que são feitas para se ter ali um comércio na COP30 são tão altos que 15 metros quadrados, senhoras e senhores, aqui do Direto ao Fato, chega a custar mais de R$20 mil. 15 metros quadrados de um estabelecimento chega a custar mais, na verdade, R$23 mil. Esse é o custo. Além de que essa pessoa ainda precisa contratar o caminhão deles, porque o carro particular do empresário não pode acessar ali o espaço da COP30. Então tem que ser o carro ali, tudo como se chama venda casada, né? É feita uma venda casada, então eles têm que utilizar o serviço que é vendido ali por essas empresas de carro, e também tem que contratar as nutricionistas da Secretaria do Estado para fazerem a verificação do alimento. Se for colocar na conta aqui, um estabelecimento ali para vender coxinha, para vender pão, está chegando aí com aluguel de mais de R$35 mil. Foi um que uma empresária questionou ali o porquê que ela teve que aumentar o preço da coxinha. A gente sabe que quando a gente vai fazer uma viagem, Berenice, e você chega ali no aeroporto, a gente paga 12 conto numa coxinha, a gente paga ali sabendo que está num valor elevado, R$12, R$15 é um valor completamente elevado para uma coxinha. Mas a COP30 do Lula consegue vender uma coxinha R$40. A COP30 da Janja consegue vender uma coxinha a R$40. E aí teve um jornalista da CNN que chegou a dizer, lembrando, CNN é a galerinha, né, que fala com o Xandão no WhatsApp, é a galerinha que está sempre ali antenado para passar um eterno pano para Luiz Inácio Lula da Silva e o seu desgoverno. Essa mesma galera está realmente aos nervos, porque afinal, segundo um jornalista ali da CNN, ele gastou R$100 para comer, tomar um refrigerante e comer 2 coxinhas. Então, essa COP30 revela, né, esse deboche da Janja revela que realmente ela é aquilo que as redes sociais dizem constantemente. É uma deslumbrada que defende um governo socialista, mas que quando vai para Nova York, começa a olhar ao redor como se fosse, como diria lá na minha terra,
como se fosse pinto no lixo. A felicidade da Janja em Nova York, né, numa das ruas mais famosas do mundo, de um país capitalista, de um país cristão como os Estados Unidos, a Janja não sabia conter a sua emoção diante da felicidade de estar ali vivendo aquela experiência, de estar envolto de lojas caras, de estar envolto de telões de LED. Mas essa, galera, é a hipocrisia da esquerda. É isso que nós estamos todos os dias aqui tentando mostrar para vocês. Mas, obviamente, muitas coisas estão acontecendo recentemente, mas eu tenho certeza, o meme da semana será a Janja esfregando na cara dos jornalistas da CNN, do G1 e da Globo, que estão ali na COP30, que ela deve estar comendo camarão, deve estar comendo lagosta lá no seu iate de luxo, enquanto o jornalista está sofrendo demais para passar pano para o governo Lula, comendo coxinha de 40 conto, gastando R$100 num refrigerante e em 2 coxinhas. Isso revela realmente como funciona esse desgoverno. Os ricos, né, do PT no luxo, mais uma vez, o pobre vivendo no lixo.